Agora que a queda a gente quer pegar oportunidades, né? E o desenho que acontece aqui, Coinbase, falando em Bitcoin, eu estou de olho nesse suporte roxo aqui, ó. Esse suporte roxo aqui, ó, de 35 mil dólares, tá? Geralmente o Smart Money ele gosta de defender esta posição aqui, que é a posição onde nós vamos poder, por um bom período de tempo, lateralizar e acumular no Bitcoin a moedinha da praia, né? Então essa é uma região que tem bastante volume de negociação, é uma base bem sólida, e dentro desta região acredito que nós podemos ter um pouquinho de dificuldade do mercado continuar derretendo, tá? Então a gente tem uma queda bem forte no Bitcoin, nós temos então a formação do OCOI, né? O famoso testículo esquerdo, caralhinho, testículo direito. E desse testículo, ele projeta mais ou menos o tamanho da queda, tá? Então, o principal suporte hoje que nós vamos ter para o Bitcoin, no curto espaço de tempo, seria, de fato, então, os 28 mil dólares, a região abaixo do volume de negociação. Tá? Essa seria aí o suporte, então, principal. Agora que perdemos o suporte do semanal. Tá? Então, com essa perda do suporte semanal, na minha opinião, entramos em um período de bear market, que pode ser prolongado, porque nós estamos a recém no início do ano. Muitas altcoins, acredito que vão desaparecer, simplesmente desaparecer do mapa. Entramos em tendência de baixo no semanal oficialmente, se mantemos abaixo dela. Essa era uma semana bem definitiva, né, para a tendência, e a gente acabou perdendo, então. Se o mercado fosse para dar aquela alta estendida, ele deveria o ter feito através da manutenção do preço acima dos 40 mil dólares. Como nós perdemos, então, conforme a gente falou no domingão do Bitcoin passado, nessa semana definitiva, a gente teve, então, a perda, né? E lembra que eu falei para vocês, essa semana, ela seria uma semana de direcional, porque o fechamento semanal no domingo passado, no domingão do Bitcoin, eu falei que era um fechamento sem direção, né? Um movimento não direcional. E geralmente o mercado ele varia de um movimento não direcional para um movimento direcional. Então, essa semana ela foi antecipada, essa grande semana de volatilidade, de grande movimento, de força, ela foi antecipada no domingo. Você pode voltar aí no canal, assistir o domingão do Bitcoin passado e ver a minha opinião aí sobre o movimento direcional. Tá? Então, a gente teve esse movimento direcional. Agora, a gente tem que esperar o mercado derreter, a faca cair e chegar em algum ponto onde nós vamos ter novamente uma semana não direcional que possa trazer uma reversão, né? Uma reversão de tendência. No caso aqui, a gente está em tendência de baixa, então. No mensal, nós temos RSI em região ainda de sobrecompra. Tá? O RSI ainda em região de sobrecompra, chegando no suporte 50, tá? Geralmente no suporte 50 mensal, o preço tende a se segurar. Pode varar reto? Pode. Depende do S&P 500. Se o S&P 500 varar reto, o Bitcoin vai derreter junto com o S&P 500 e com a Nasdaq ainda, tá? Coisa que ele já está fazendo, já está sendo antecipado aí pelo movimento da Nasdaq. Uma coisa que me chama a atenção, então, quando a gente entra em inverno cripto, né, o bear market, que é o que, na minha opinião, oficialmente estamos a partir de agora, seria, então, no MACD mensal, a gente surgir com a primeira barra vermelha, o histograma vermelho, né, dentro de um longo movimento de baixa, tá? Então, a gente pode ter aí uma sequência de alguns meses em queda. E tendo uma sequência de alguns meses em queda, essa queda tão forte e expressiva como nós tivemos, acredito que não vai acontecer o tempo todo, tá? A gente pode, por exemplo, ter um mês de alta bem forte para entregar mais queda, né? Então, aqui, como aconteceu aqui em abril de 2018, nós tivemos uma alta bem forte, um mês de alta forte, né? Então, no último inverno, no último bear market, nós tivemos 3 meses de alta para 9 meses de queda, tá? Foram 9 meses de baixa para 3 meses de pullback de alta.
Nesse caso aqui, já estamos com 3 meses de queda, 3 meses de queda sendo completados, né? Então, a gente pode ter ainda, daqui para frente, algum outro mês de alta, né? Lembrando que esse inverno aqui vai ser, esse inverno que nós estamos enxergando vai ser diferente deste inverno aqui, tá? Vai ser completamente diferente. Detalhe importante, ainda não perdemos o suporte mensal. Tal como aconteceu aqui, a gente perdeu o suporte mensal. Tá? Então, no inverno cripto, geralmente a gente tem também a perda do suporte mensal. Começa sempre perdendo pelo suporte diário, gráfico diário, média de 8, no caso semanal. Perde o suporte da média de 8, perde o suporte semanal, que foi o suporte dos 40 mil dólares, e o último suporte, que é o suporte mensal, é o do 28 mil dólares. Né? E se a gente perder, então, o suporte de 28 mil dólares, nós podemos ver o Bitcoin derreter para 20 mil dólares, 14 mil dólares, 8 mil, 10 mil dólares, 8 mil dólares e 6 mil dólares. Então, o Bitcoin ele pode devolver praticamente toda essa alta que ele teve. Né? Ele pode voltar literalmente para a barra de ignição, geralmente 10 mil dólares e 500, né? 10 e 500 no caso do Bitcoin. E aí nós estamos naquilo que é uma das maiores aceitação de prejuízo do mercado cripto, que é essa região. Então, estamos vendo muita gente aceitar prejuízo, é justamente a queda, ela é motivada justamente para isso, né? Para que o smart money consiga fazer um profit de 2 bilhões e 500 milhões de dólares em lucro. E vai acontecer um pouquinho mais, porque ainda está caindo mais, né? Então, nós estamos com dados da Glassnode aqui, nós vimos que quando o smart money saiu do mercado, ele saiu realizando um lucro de quase 6 bilhões de dólares. Então, aqui nesse dia 12 de novembro, nós temos um grande movimento de moedas antigas sendo vendidas, né? Moedas de 2 a 3 anos atrás, justamente no dia 12 de novembro, onde foi o período em que o smart money saiu do mercado cripto. Então, o smart money saindo, a gente tem, então, uma ausência de compra, até que a gente vai ver também a realização de prejuízo aqui por parte das pessoas. Então, um grande número de indivíduos está realizando prejuízo, acreditando que o mercado vai a zero. E quanto mais nós temos essa realização de prejuízo, mais próximo de um possível fundo para formar um pullback nós estaremos. Né? Então, eu gostei bastante desse volume, dessa queda, né? Toda vez que nós temos grandes picos de volume em tendência de baixa, a gente precisa estudar o bear market para ver como funciona. Vejo quando temos grandes picos de realização de prejuízo, nós iniciamos uma pequena reversão, um pullback, onde o mercado começa a subir rapidamente, mas ele faz só um topo mais baixo que o topo anterior para continuar caindo. E as pessoas vão aceitando cada vez mais prejuízo ao longo do tempo. Tá? Por longo prazo, nada muda. Por longo prazo, o Bitcoin só se compra, não se vende. Então, eu não mexi nenhum centavo dos meus Bitcoins. Deixa eles se desvalorizarem temporariamente, não tem problema. E aqui eu quero achar um pico de volume tão grande quanto proporcional a esse fundo dos deuses que foi formado no final de 2018, né? Então, para esse ano, eu acredito em bear market, eu acredito que nós vamos cair mais, tá? E nós vamos sangrar aos poucos. Então, o mercado ele não vai se manter nessa pegada, nessa velocidade de queda a vida inteira. Não, pelo contrário, ele vai em algum momento conseguir segurar. Acho que ele está bem próximo de conseguir fazer a barra de reversão, tá? Isso aqui até me soa como uma possível barra de reversão, porque ela está vindo logo depois de uma realização de prejuízo. E aí nós podemos ter esse descanso no final de semana. Por quê? Porque esse final de semana o mercado do S&P 500 ele não funciona, ele não abre, né? A Nasdaq também não. Então eu acredito que nós podemos ter um pequeno pullback mais forte. Segunda-feira abre o S&P 500. Ao longo da semana o S&P 500 pode subir um pouquinho e depois mais para frente a gente pode ver o S&P 500 derreter novamente e a gente vir aqui buscar esta região. No primeiro momento, acho que nós vamos fazer um pullback para o preço continuar caindo, então, a qualquer momento, tá? Então, a gente
tá bem próximo aí, e provavelmente a gente está bem próximo de um pequeno fundo para o preço continuar a tendência de baixa. No gráfico diário do Bitcoin, nós ainda estamos em fortíssima tendência de baixa, abriu mais uma boquinha com histograma vermelho, mais tendência de baixa vindo pela frente. No mensal, mesma coisa, cruzamento das médias. Iniciando o bear market. Bear market ele se inicia geralmente quando a gente tem o cruzamento dessas médias. A gente inicia um período mais prolongado de meses de baixa através da indicativo do MACD. Acho que isso pode se reverter a qualquer momento. Se o mercado começar a ficar comprador do nada, por ser um indicador e não um previsor do futuro, ele não antecipa absolutamente nada. Ele tenta sugerir, dar sinais de que um movimento pode acontecer. Mas indicadores indicam, eles não são definidores de tendência, tá? E bom, nós temos então, eu tô feliz pra caralho, né? Porque eu tô com caixa para poder comprar fundo. Então eu tô muito feliz. Quanto mais cair para mim, melhor. Não tem problema. Pode vir. Vem em mim! Vem em mim! E eu também não me estresso nem me preocupo com os meus criptoativos que eu estou em hold, estão derretendo. Não tem problema. Aproveita a oportunidade do desespero alheio para fazer dinheiro e para poder plantar. Tal como um belo agricultor do mercado cripto, eu gosto de plantar para no futuro colher, né? Então eu sei que o momento vai ser de plantio e não de colheita. E lá na frente, 2023, 2024, 2025, aparece os trouxa voltando a falar de cripto, né? Eu quero ver agora o pessoal da B3 falar de cripto. Agora vai ser um pouco mais doloroso para eles falar de cripto, tá? Porque eles não entendem porra nenhuma de tendência de mercado, de ciclos de mercado. Isso vai ser muito divertido. Quero ver eles vender.